Os Cavaleiros do Zodíaco, episódio 9. Os Cavaleiros do Apocalipse. A tranquilidade do mundo exterior era uma mentira. Na mansão Kido, sob os holofotes da imprensa internacional, Saori tentava conter o caos. A Guerra Galáctica está suspensa. Ela declarava, sua voz firme mascarando o desespero. O roubo da armadura de ouro era um escândalo global. Ao seu lado, Tatsima suava frio. Mas quando questionada sobre o real propósito do torneio, os olhos violeta de Saori brilharam com convicção. Meu avô não buscava apenas a batalha, mas resgatar a nobreza e a coragem esquecidas. Naquele momento, a porta se abriu. Seiya, com seu jeito direto, entrou seguido por Ayate, um cão policial com olhos que pareciam entender a urgência da missão. Com um aceno de Saori, o faro do animal partiu em direção ao perigo. Enquanto isso, nas profundezas de uma floresta densa, Shan vagava. Sua alma ainda sangrava pela traição do irmão. Por quê? Ikki, o que aconteceu com você? Suas mãos tocaram a casca de uma velha árvore e ele congelou. Marcas de punhos adolescentes profundas e desesperadas. Era a árvore onde Ikki, ainda criança, descontava sua raiva e sua dor, muito antes da Ilha da Rainha da Morte. Shan encostou a testa na madeira, tentando sentir o eco do irmão que amava. De repente, um estalo seco cortou o ar. A árvore, testemunha de tantas memórias, partiu-se ao meio como um graveto. Uma névoa gelada, negra e antinatural, envolveu Shan. Das sombras, uma figura surgiu. Era Yoga, mas não era. A armadura era um reflexo sombrio e perverso do cisne, de um preto profundo como a noite polar. Cisne negro, a figura sussurrou. Sua voz um eco gélido da de Yoga. Shan, atordoado pela imagem do amigo, não reagiu a tempo. Suas correntes de Andrômeda, suas defesas, ficaram pesadas e rígidas, congeladas por um frio que não vinha de Yoga. O Cavaleiro Negro ergueu o braço para o golpe final, mas o golpe não veio. O braço do Cisne Negro parou no ar, coberto por uma camada de gelo branco e puro. Não toque nele. A voz veio da escuridão. Então, o verdadeiro Yoga emergiu, seu cabelo loiro brilhando como o sol contra a neve, seus olhos azuis fixos no impostor. A Cruz do Norte pertence a mim. A aura de Yoga expandiu-se, e a neve negra e maligna ao seu redor começou a se transformar, floco por floco, em uma nevasca branca e radiante. Era uma batalha pelo domínio do próprio elemento. Seiya chegou com Ayate, pronto para lutar, mas Yoga o deteve com um olhar. Esta luta é minha. O orgulho de um cavaleiro, a honra de sua constelação, estava em jogo. Cisne Negro atacou. Tempestade negra de gelo, um furacão de gelo sombrio engoliu Yoga, congelando em um bloco maciço. O Cavaleiro Negro sorriu, mas o sorriso desapareceu quando rachaduras surgiram no gelo. Yoga quebrou a prisão com um movimento de ombros. Isso não é gelo, é apenas sujeira congelada. Então, ele contra-atacou Poder Diamante. A tempestade de cristais de gelo perfeitos atingiu o Cisne Negro, congelando sua perna direita no chão. A vitória parecia próxima. Mas então, as sombras se moveram. Correntes negras, uma perversão das de Andrômeda, emergiram do nevoeiro e atingiram Yoga pelas costas, congelando seu braço direito. Da névoa, mais 3 figuras surgiram. Eram eles Pégaso Negro, Dragão Negro, Andrômeda Negro, a cópia maligna e perfeita dos 4 Cavaleiros de Bronze. Você demorou demais, zombou o Dragão Negro, sua voz um eco rouco. Eles se apresentaram não como meros subordinados, mas como uma unidade temível, os 4 Cavaleiros do Apocalipse. E então, como surgiram, desapareceram na bruma, deixando Yoga ferido e Seiya e Shan em choque. O poder era idêntico. A luta, perceberam, seria contra seu próprio reflexo, no espelho mais sombrio. Longe dali, Saori, desolada, buscou conforto no planetário de sua mansão. Sob o céu estrelado artificial, ela implorou ao espírito do avô. O que devo fazer? Para seu espanto, uma luz preencheu a sala. Na cadeira à frente, materializado como uma memória viva, estava Mitsumasa Kido. Ikki é apenas a ponta do iceberg. Saori, disse ele, sua voz cheia de uma urgência atemporal. Forças ocultas, muito mais perigosas, moverão seus peões através dele. Você deve unir os Cavaleiros de Bronze. Saori lamentou sua incapacidade. Eles não me obedecem. Mitsumasa sorriu com doçura. Atena, em sua sabedoria, não liderava com ordens,
mas com inspiração. Encontre a deusa dentro de você. E então, como um sonho, ele se foi. Em um penhasco à beira-mar, onde as ondas se quebram com violência, Ikki reuniu seus 4 generais em suas mãos, as 5 partes da armadura de ouro que ainda possuía. Com solenidade sinistra, ele distribuiu as relíquias: Pégaso Negro, a cintura, Dragão Negro, o peitoral, Cisne Negro, as ombreiras, Andrômeda Negro, o torso. Ele ficou com a máscara. Guardi-las não é suficiente, ordenou Ikki, seu ódio queimando mais forte que nunca. Recuperem as outras 4 e destruam os Cavaleiros de Bronze. Apaguem sua existência. Os 4 assentimos, suas armaduras negras brilhando sob a luz do luar. A missão estava clara. A guerra não era mais pelo ouro, era pela aniquilação. Pela primeira vez, os Cavaleiros de Bronze enfrentariam inimigos que não eram apenas fortes, mas que eram a distorção perfeita de si mesmos. E para vencer, eles teriam que superar não apenas o inimigo, mas o medo do que eles próprios poderiam se tornar. E aí? Sentiu aquele frio na espinha quando os Cavaleiros do Apocalipse apareceram? Ver o próprio Yoga quase ser derrotado por uma versão sombria de si mesmo é de dar um choque, não é? Comenta aí. Qual dos Cavaleiros Negros você acha que será o mais perigoso? O Pégaso Negro? O Dragão Negro? A grande reflexão que este episódio traz é sobre identidade. Como você vence alguém que usa os seus próprios golpes, que reflete a sua própria imagem? A fala do Mitsumasa para Saori foi crucial. A verdadeira liderança nasce da inspiração, não da imposição. Será que Saori conseguirá se transformar na líder que eles precisam? A batalha agora é psicológica, um espelho quebrado refletindo o pior de cada um. E a pergunta que fica é: o que você vê quando olha no espelho do seu próprio ódio?